Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Boa noite. Minha oração só é real. Boa noite. Se começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Amor que eu quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever o meu amor. Boa noite, vamos começar a nossa segunda live. Hoje vamos falar sobre cocriação consciente. Fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão. Se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão, eu posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Jamais amor a começar em mim. Amor que eu quero ver a começar em mim. A começar em mim. Boa noite, Alci. Seja bem-vindo. Que antes possa me reconhecer, Me descrever em teu amor. Mais amor, haja mais amor. Pausei aqui a música porque foi advertida pelo Instagram. Essa música é muito linda, né? A começar em mim. Tudo começa na gente, não é verdade? Quando eu mudo, tudo muda. Hoje nós vamos falar sobre a cocriação consciente. Antes de começarmos hoje a falar sobre a cocriação consciente, eu vou ler uma mensagem do livro Meu Livro da Consciência. E a mensagem de hoje, ela está muito ligada ao que eu vou falar sobre a cocriação consciente. Vou começar e aos poucos o pessoal vai chegando, vai sendo bem-vindo. Bom, a mensagem de hoje é: tenha coragem. Não tenha medo de chegar ao limite da sua dor emocional. Não se deixe guiar pelo conforto, e sim por aquilo que você deseja do fundo da sua alma. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil e saiba que passará por mais sofrimento, não existe em mudar a realidade se ela já não é mais a sua fonte de felicidade. Quando você toma uma atitude, o fluxo da vida, ele se transforma. Tudo se reorganiza para que você viva de acordo com aquilo que sempre sonhou. Se você não faz nada e continua infeliz, a sua vida emperra.
e o sofrimento se estende sem chance de mudar. O que a vida nos pede é coragem. Não deixe isso de lado. Eu quis trazer essa mensagem aqui no início, né, porque ele tem muito a ver com o tema do que nós vamos falar. Essa mensagem é do livro, meu livro da consciência. Todo dia tem uma mensagem diária e eu sempre leio porque realmente é o despertar, né, da nossa consciência para tudo aquilo que nós desejamos. Boa noite, Juju, Pri, obrigada por vocês estarem aqui comigo essa noite. O nosso tema de hoje é cocriação consciente. E o que é essa cocriação consciente? É um convite para assumirmos um papel responsável na construção da nossa realidade. E eu costumo dizer que é muito mais do que desejar, né? Trata-se de quê? De alinhar os nossos pensamentos, as nossas emoções, com as ações, né, para aquilo que queremos manifestar. Eu vou retomar só alguns pontos importantes que eu compartilhei lá na live da semana passada e que eu falei, né? 3 passos simples e absolutamente essenciais no processo criativo. E quem estava na live vai saber quais são esses passos. Quero ver se vocês ainda lembram. Coloque aqui quais foram os 3 passos essenciais para o processo criativo. Quero ver quem vai lembrar. Vamos lá, quero ver quem vai lembrar quais foram os 3 passos essenciais para o processo criativo. Pedir, acreditar e receber. Não foi isso que nós falamos? Quando falamos de criação, é importante lembrar que os nossos pensamentos, eles criam, mas é a energia que sentimos, é aquilo que vibramos, né, dentro da gente com fé e que realmente faz a gente atrair aquilo que desejamos. E tudo é uma frequência. Aquilo que desejamos precisa estar alinhado com o que pensamos, sentimos e fazemos. A consciência exige responsabilidade. Oi, Marcinha, boa noite, seja bem-vinda, minha linda. A Pri colocou aqui, pedir, acreditar e receber. É isso mesmo. Consciência exige responsabilidade. Para eu assumir, para eu acessar, né, o meu propósito, aquilo que eu desejo cocriar para a minha vida, eu preciso estar disposta a passar por um processo de mudança. E isso envolve olhar com honestidade para a minha vida e perguntar: que hábitos eu preciso transformar? Que comportamentos já não fazem mais sentido? Do que eu preciso abrir mão para dar espaço para o novo? Para que eu possa acessar essa nova realidade, esse novo objetivo na minha vida, essa conquista. Se eu quero uma nova realidade, eu preciso criar uma nova rotina. Porque se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Eu preciso passar a olhar e pensar o que eu preciso mudar para que eu possa atingir aquele objetivo, aquele resultado. Eu preciso ter uma rotina que sustente aquilo que eu estou pedindo.
E isso envolve o quê? Cuidar do sono, porque o descanso também é produtivo. Envolve respeitar momentos de lazer. A lazer é necessário, sim. A gente, né, tem os nossos momentos de lazer, mas a gente tem que cuidar dos excessos. Quando eu estava no processo de estudando, né, para o concurso, muitas vezes eu abri mão de festas, de sair à noite. Por quê? Porque eu precisava estar bem no dia seguinte para eu continuar minha rotina de estudos. Porque se eu não abrisse mão disso, no dia seguinte como eu estaria? Hábitos saudáveis transformam nossas vidas. É isso mesmo, Pri. É isso mesmo. Porque imagina, uma pessoa que é competidora, né? Uma pessoa que corre, né? Digamos assim, vai participar de uma corrida. Ela tem condições de dormir de madrugada, de tomar um porre e dormir no dia seguinte acordar às 5 horas da manhã para participar daquela competição, daquela corrida? Não tem. Os atletas, né, que nós temos aí, eles são disciplinados e precisa ter disciplina. Precisa ter disciplina. Então, quando eu estava no processo, né, de estudar para passar no concurso, teve um casamento de uma pessoa da família que eu nem fui, porque no dia seguinte eu tinha prova. E eu sabia que se eu fosse no dia seguinte, eu não ia estar 100% para fazer a prova. Porque eu ia chegar tarde, eu não ia ter uma noite de sono tranquila. Isso é um preparo, isso é co-criar consciente. É saber que eu posso sim atingir os meus objetivos, aquilo que eu quero para minha vida, mas que eu vou ter que mudar alguns hábitos. Porque se eu não mudo, eu continuo tendo os mesmos resultados. O que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher amanhã. O que eu estou colhendo hoje é o que eu já venho plantando há um tempinho atrás. Assim que funciona. Então eu preciso olhar para as minhas distrações. O que eu tenho consumido, né? O que tem consumido a minha energia? O que eu tenho assistido na televisão? Os meus relacionamentos. Tudo isso faz parte de mudanças de hábitos, de comportamento para se atingir o propósito, o objetivo. E eu achei importante trazer isso aqui porque às vezes as pessoas elas só conseguem olhar o final, né? Quando a pessoa já conquistou, já tá lá bem, mas ela não sabe todo o processo que a pessoa passou para chegar até ali. Para eu atingir o propósito, eu tenho que passar pelo processo. E o processo exige a mudança. E eu preciso criar novos hábitos na minha vida para que eu possa atingir o meu resultado. E aí começam as pessoas às vezes te chamarem de antissocial. Ah, porque ela é antissocial. Mas não é, porque talvez a pessoa não saiba que você tá com um objetivo, um propósito e você precisa às vezes abrir mão de certas coisas, de participar de reuniões de família, de festas, para atingir aquilo que você se propõe, né? Para aquilo que você quer, para aquilo que você quer alcançar na sua vida. Hábitos saudáveis transformam, ótima colocação, muito verdade, sim. Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente, porque aí a pessoa às vezes chega e fala assim: ah, mas para você é fácil. Quem disse que foi fácil? A pessoa às vezes quer o que você tem, mas não quer passar pelo que você passou. Não quer abrir mão de certas coisas. A cocriação consciente
te faz pensar naquilo que realmente você quer, com clareza. Porque até para a gente cocriar, a gente tem que ter clareza e colocar os detalhes para aquilo que a gente quer. E estar disposto a bancar aquilo ali. E aí eu trouxe hoje técnicas da lei de atração, né? Porque como eu estava falando na live anterior, né, do livro O Segredo, né? Que o livro O Segredo foi o que me despertou para a cocriação, para a lei da atração, que é uma lei universal, né? E eu trouxe aqui algumas técnicas que falam. A primeira dela, que foi o que eu já falei, né? Que é pedir, é ter clareza da intenção. É escrever com detalhes o que exatamente você quer. E eu vou falar para vocês, precisa realmente ter clareza e detalhes naquilo que você está querendo cocriar para sua vida. Porque tem gente que faz assim, ó. Ah, no próximo ano eu quero mais dinheiro. Mais dinheiro quanto? Porque 10 centavos a mais é mais dinheiro. Não é verdade? Ah, eu quero trocar de carro. Qual carro? Qual marca? É um carro novo? É um carro zero? Precisa dar detalhes. E aqui é interessante isso que eu tô falando, porque quando em 2007, né, que eu li O Segredo, e aí O Segredo falava sobre você fazer um quadro dos sonhos, uma caixinha de realizações, eu peguei um recorte de um carro que eu achava bonito, que eu gostaria de ter aquele carro, eu recortei e coloquei numa caixinha. E eu deixei essa caixinha guardada. Vez ou outra eu olhava, mas era muito difícil eu olhar, mas estava lá guardado, com alguns pedidos meus. E aí o que aconteceu? Em 2012, 2013, nós fomos trocar de carro. Eu e Robson fomos numa concessionária, só que o Robson ele não sabia do carro que eu tinha recortado, que estava na caixinha. E chegando lá, na hora, sinceramente, eu nem lembrei. Porque, na verdade, existia a possibilidade de ser outros carros. E nós compramos o carro, que na época foi até um Honda Civic cinza. E passou, eu fui para casa e tal, nem olhei e tal. Um dia eu arrumando as minhas coisas, eu achei a caixinha. E eis que, dentro da caixinha, o recorte do carro era exatamente o carro que nós tínhamos comprado. Infelizmente, eu joguei o recorte fora porque fiz algumas mudanças e acabei jogando umas coisas fora e isso foi junto. Mas o Robson, ele tá de prova que isso aconteceu porque ele estava junto comigo e ele viu e eu mostrei para ele. Olha aqui, você lembra que eu botei isso aqui? Você não sabia que eu tinha colocado isso aqui na caixinha. E olha o carro que a gente cocriou e que a gente comprou, né? E outra coisa que eu também coloquei nas minhas intenções, que eu escrevi, foi sobre o lugar onde eu ia trabalhar. Então, assim, é importante a gente dizer que as nossas palavras, ela tem muito poder. Tudo aquilo que sai da nossa boca é poderoso. Tudo aquilo que sai da nossa boca é muito poderoso. E aí eu já tinha feito, né, a prova do concurso, já tinha passado, mas eu não sabia onde eu ia trabalhar. E um dia eu passando em frente aonde eu trabalho, né, hoje, eu passei com o Robson e falei assim para ele, aqui que eu vou trabalhar. Aí ele até riu e falou assim, nossa, você nem foi chamada ainda, como é que você já sabe que é aqui que você vai trabalhar? Mas eu vou trabalhar aqui, eu falei assim, com muita convicção. Falei com muita certeza.
E aí ficou aquilo na minha mente. Aí eu fiquei, eu vou trabalhar aqui e vou ser lotada no setor de desenvolvimento humano. Eu até conto isso no meu livro, Transforme a Sua Vida Assumindo o Controle dos Seus Pensamentos. É um e-book, né? Na verdade eu imprimi, mas ele é um e-book, é um livro digital. Depois, quem quiser, me pede aqui o link. E foi isso. É o que eu digo, a palavra tem poder. Eu tinha tanta certeza do que eu queria. E é o que eu falo, quando você tem certeza daquilo que você quer, você corre um sério risco de ser atendido. E isso é para tudo. Tudo que a gente fica falando e vibrando, né, acontece. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não vibrar, falar coisas negativas. Porque quanto mais a gente fala coisas negativas, mais coisas negativas acontecem. E aí, quando eu fui convocada, né, para trabalhar, eu cheguei lá, eu perguntei para a pessoa que me atendeu. Tinha outras possibilidades, né, de ir para outros locais. E aí eu perguntei, falei assim, bom, o não eu já tenho. Eu vou perguntar. Haveria possibilidade de eu ser lotada em tal local, em tal hospital? Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, você quer ir para lá? Porque era um lugar que ninguém queria ir. Olha isso. Ninguém queria. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, não, porque é um lugar um pouco de difícil acesso, então muitas pessoas não querem, mas já que você quer, a vaga é sua. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu agradeci tanto a Deus, tanto, tanto. As palavras têm muito poder. É isso mesmo, Gabi. As palavras têm muito poder. Então, quando não puder falar coisas boas, ó, cale-se. Não é verdade? Quando não puder falar coisas boas, fica calado. E se tiver algum pensamento que também não for muito bom, peça a Deus para dissolver aquele pensamento, para cancelar aquele pensamento. Porque o pensamento também, se você ficar dando muita atenção para ele, né, a preocupação, né, porque às vezes a gente fica preocupado. Preocupado é o quê? Ocupado com algo, né, que não é nada muito bom. Nossa, que forte, muito bonita essa sua história de cocriação. Obrigada, Ju. Obrigada. Às vezes a gente não tem muita oportunidade de falar, né? E eu precisava vir falar isso aqui em público, porque é uma maneira de atingir muitas outras pessoas, né? Que talvez esteja precisando ouvir isso, essas palavras. E aí, voltando aqui para as técnicas da lei da atração, né? Eu falei da clareza, então pedir, escrever com detalhes aquilo que exatamente você quer. Ah, eu quero emagrecer. No próximo ano eu vou colocar como objetivo emagrecer. Emagrecer quantos quilos? Porque 500 gramas, 100 gramas, você está emagrecendo. Concorda? Isso é importante, a gente ter detalhes do que a gente quer. Como eu falei, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ganhar na loteria. Aí vai lá e joga. Aí ganha R$2. Ganhou. Ué, e quem disse que não ganhou? Ganhou. Ah, eu quero ganhar o prêmio máximo. Tá tudo certo você querer prêmio máximo. Você pode também colocar um valor. Pode pensar assim, eu posso também dividir esse prêmio, né? Então, sei lá, eu quero ganhar o valor acima de R$1 milhão. Tá tudo certo. Sim, o primeiro passo é clareza da intenção, pedir com detalhes com o que você quer. O segundo é visualização consciente. Visualize o seu desejo como se você já tivesse ele realizado, como se já fosse real.
Não foque apenas na imagem, mas principalmente na emoção que esse desejo, essa realização desperta em você. Porque a emoção é uma frequência. A emoção é uma frequência. Perfeito. Escrever as minhas metas de 2026 com mais detalhes. Isso mesmo. Tem gente que fala assim, eu quero pro próximo ano viajar. Aí você viaja, sabe para quê? Só para trabalho. Eu quero viajar para tal lugar. Mas eu ainda não posso, porque eu ainda não tenho dinheiro. Coloca a intenção. Escreva detalhes com intenção. Coloca o como. Você não precisa se preocupar, porque o universo vai fazer chegar até você. Imagina se fosse perguntar assim, mas como que eu vou trabalhar e vou escolher esse lugar? Como que eu vou escolher? Qual a possibilidade disso acontecer? Eu já estava na dúvida. Não, eu falei assim, eu vou escolher o lugar. Eu posso escolher o lugar que eu quero? Porque eu já tinha na minha mente o lugar que eu queria trabalhar. Vamos escrever nossas metas já com esses aprendizados. Gabi, vai dar bom. Sim, veio na hora certa. Isso aí. Então já visualize aquilo como se já fosse real. Feche os olhos e imagine você já com isso que você deseja, com essa conquista. E perceba como o seu corpo se sente com essa realização. E isso, gente, isso é comprovado que o seu cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário, o que não é real. Porque imagina agora você pegar um limão, fecha os olhos e pensa num limão. Pega um limão, imagina você pegando um limão agora. Fecha os olhos e imagina você com o limão na mão, né, ele partido. E agora, pega esse limão e espreme na sua boca. Imagina você espremendo esse limão na sua boca. A primeira sensação que você vai ter é o quê? Salivar. Pode fazer esse teste. Por isso que a visualização, ela é muito importante no processo da cocriação. Oi, Sassá, boa noite. Seja bem-vindo. O terceiro passo, afirmações alinhadas. Como eu disse, palavras têm poder. E aí escrever, eu estou em alinhamento com o que desejo e confio no processo. Eu estou em alinhamento com o que desejo e confio no processo. E aí, você está alinhada com o que você deseja? É importante. E o quarto passo é a gratidão antecipada. Pratique a gratidão como se o desejo já estivesse se manifestado. Oi, amor, boa noite. O Robson entrou aqui na live. Hoje ele não está aqui comigo. Ele está lá em Goiânia. Obrigada, amor, por estar aqui comigo nesta live. Um beijo. Eu acabei de falar aqui sobre quando nós compramos aquele Honda Civic, depois eu mostrei para você que eu tinha recortado a foto desse carro e colocado numa caixinha. Aí você tá aqui para não deixar dizer que, né, tô inventando, não estou, é verdade. Rafaela Duque, boa noite. Estamos falando sobre cocriação consciente. E já estamos falando sobre as técnicas para serem utilizadas nessa cocriação consciente. Então, a primeira técnica, clareza da intenção. A segunda, visualização consciente. A terceira, afirmações alinhadas. A quarta, gratidão antecipada.
A gratidão, ela abre espaço para receber e fortalecer a confiança. Agradecer sempre. Pratique a gratidão. Todos os dias escolha 3 coisas pelas quais você é grato. 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, agradeça. E aí, eu tenho como 2 sugestões aqui para quem quer manifestar um 2006 abundante, de prosperidade. Como eu falei da minha caixinha, né? Existe também o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos, ou Vision Board, né? É um painel com imagens, palavras e símbolos que representam aquilo que você deseja cocriar. E como você vai usar? Você vai escolher algumas imagens que despertem em você emoção, não só apenas, né, imagens estéticas, né? Você vai recortar e vai colocar lá o que você quer nesse quadro. Tipo, se você quer ir para Paris, coloca lá uma fotozinha da torre. Se você quer o carro, recorta a foto do carro, coloca lá. Se o seu objetivo é uma forma de se formar, concluir algum curso, né? Coloca lá uma foto de uma pessoa, né, recebendo um certificado. Se o seu sonho é emagrecer, coloca uma foto de uma pessoa fazendo exercícios físicos. Se é com relação ao profissional, coloca alguma foto que esteja relacionada com aquilo que você faz. E o outro é a caixinha das realizações. Como eu falei, você pode recortar, colocar numa caixinha, não só imagens, mas também você pode colocar alguma coisa escrita também dentro dessa caixinha, né? Escrever seus desejos e colocar lá. A caixinha, ela ensina pra gente o desapego, a confiança, a receber. Quando eu fiz o processo dessa caixinha, foi exatamente isso. Eu coloquei o que eu queria, a minha intenção, mas eu me desapeguei. E aí a coisa se realizou. O quadro dos sonhos você pode colocar para te estimular, né? Porque às vezes, no meio do processo, né, você dá aquela fraquejada, aí você tá ali com o quadro dos sonhos para te chamar a atenção. Pode colocar até no próprio celular, né, como um papel de tela ali. É interessante também. Então a caixinha, ela fica mais escondida, é uma forma de soltar, porque quando a gente pede com confiança, acredita que já está recebendo aquilo, a gente meio que tem que desapegar. Porque se ficar só, né, o tempo todo, porque não chega, porque essa realização não se concretiza. Isso cria ansiedade. Então a gente tem que ter cuidado. Porque o quadro, se você olhar todos os dias, né, te desperta para aquilo que você quer. Mas tome cuidado para não gerar ansiedade. E a caixinha, de vez em quando, você pode ir lá também e dar uma olhada. É uma boa técnica para fazer para o próximo ano. Consciência em ação. Cocriação consciente é entender que não basta pedir. Lembre-se, o universo responde, mas ele responde à sua consciência em ação. Ou seja, é o mesmo que falar que ter fé. Fé sem obra é uma fé morta. Então eu preciso dizer que eu tenho fé e partir para a ação. Não é verdade? E a pergunta que fica é: que pequena mudança você pode começar hoje para se alinhar com a realidade que você quer viver? Que pequena mudança você pode começar hoje para se alinhar com a realidade que você quer viver? Talvez seja acordar 30 minutos antes
do normal para fazer alguma atividade física, para fazer uma leitura, uma oração, meditar, para se conectar com seu estado presente de consciência. Isso muda muita coisa. E eu posso dizer isso por mim. Que hoje eu não abro mão de tomar o meu café com calma em casa. Antes eu acordava em cima do laço, tomava banho correndo, comia correndo, saía correndo. Hoje não. Eu acordo 1 hora antes do que eu estava habituada. Já criei esse hábito para meditar, para fazer meus alongamentos, minha oração, para tomar meu café com calma, com presença. Isso é muito importante. Alimentar-se de forma saudável. Não adianta a pessoa dizer que quer emagrecer, mas continua comendo, né, um monte de coisa. Então, começa a tirar pelo menos uma coisa que talvez não seja tão saudável. Tira um refrigerante, diminui o doce depois do almoço, tirar o açúcar do café. Eu tenho tentado. Tenho tentado tirar o açúcar do café. Seletividade. O que você anda assistindo nas redes sociais? Diminuir o tempo de tela. Quando você diminui o tempo de tela, você ganha tempo para fazer a leitura de um livro, para estudar. Você já percebeu quanto tempo às vezes você perde ali com bobagem, né? Rolando a tela? A primeira coisa que você pode começar a fazer é limpar, né, as suas redes sociais de coisas que já não fazem mais sentido para você. E começar a se conectar com pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja, que te inspiram de alguma forma. Isso é bem legal. É modelar a pessoa, né? A gente tem sempre alguém que a gente se inspira, que a gente observa o comportamento e, poxa, eu me conectei com essa pessoa aqui, isso é bem legal. Oi, Nilma, boa noite. Beca Barreto, menina, boa noite. Olha, até a Espetaria Brutus está aqui. Boa noite. Boa noite, Vanessinha, Marquinho. Essa Espetaria Brutus é maravilhosa, lá em Friburgo. Quando vocês forem a Friburgo, não deixem de dar uma passadinha por lá. Espetaria Brutus. Gleicinho, Sabrina, Rafaela. Estamos falando sobre cocriação consciente. Já estamos chegando no finalzinho da nossa live. Eu quero terminar hoje essa live mais uma vez com a oração do merecimento, que é uma oração poderosa para a gente acessar tudo aquilo que nós merecemos, que é nosso por direito. Deus é o Criador, nós somos as criaturas, né? E tudo que nós desejamos está disponível para cocriarmos para a nossa vida. Com as intenções certas, com as maneiras corretas, com disciplina. É isso? Então agora eu quero convidar vocês a fecharem um pouquinho os olhos de vocês, fazer uma respiração profunda e lentamente, soltando todo o ar, todo o peso. Inspira, sinta o ar entrando por todo o seu corpo e solta, eliminando todo o cansaço, toda a pressa, todo o desconforto.
E eu vou ler agora essa oração do merecimento e você pode continuar com seus olhos fechados e repetir mentalmente. Sou merecedor, merecedora, mereço tudo que é bom, não uma parte, não um pouquinho, mas tudo que é abundante, tudo que é bom. Eu agora me afasto de todos os pensamentos negativos e restritivos. Liberto e deixo ir todas as minhas limitações. Em minha mente, sou livre. Agora, me transporto para um novo estado de consciência, onde eu estou disposto a me ver de maneira diferente. Eu estou decidida a criar novos pensamentos sobre mim mesma e minha vida. Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência. Eu agora sei que sou um com o poder de prosperidade do universo. Assim, prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das infinitas possibilidades. Mereço vida, uma boa vida. Mereço amor, uma abundância de amor. Mereço boa saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e prosperidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço tudo de bom e do melhor. Mereço tudo o que é bom e maravilhoso. O universo está mais do que disposto a manifestar as minhas novas crenças, os meus novos hábitos, a minha mudança de comportamento. Eu aceito essa vida abundante com alegria, prazer e gratidão, pois eu sou merecedora, merecedor. Eu aceito, sei que é verdadeira, sou grata por todas as bênçãos que eu recebo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo nessa live e a todos que vão ainda acessar essa live. Eu vou deixar ela salva lá no YouTube. Quem quiser depois assistir o início, é só ir lá no YouTube. Tá? Nós vamos fazer, na próxima semana não vou fazer live porque é Natal, mas eu estou anotando aqui para fazer uma live no dia 29, uma segunda-feira, às 21 horas, para falarmos sobre uma nova mentalidade para prosperar em 2026. E aí, já traga tudo que você quer, que você deseja para 2026 e venha participar comigo dessa live que vai ser poderosa. Muito, muito, muito obrigada por todos vocês. Oi, Belzinha, boa noite, obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo, meus amores, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus.